Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, no grupo Florescer, falarei sobre Esther, a rainha Esther, que está escrito no seu próprio livro da Palavra de Deus. Imagine, vou falar um pouco agora de Esther para entrar na história. Imagine uma jovem tímida, órfã, sem grandes perspectivas, que se transforma em uma rainha corajosa, salvando o seu povo da destruição. E sobre esta jornada fascinante que falaremos hoje é a história de Esther, que se desenrola durante o período de exílio judaico, uma época de grande provação e transformação para o povo de Deus, os judeus, arrancado de sua terra natal e espalhado pelo império, que enfrentava desafios constantes, mas a sua identidade e fé no contexto histórico é crucial para entender a profundidade da narrativa de Esther. Além disso, a história de Esther não passa na Terra Prometida, ela não passa em Jerusalém, mas sim no Império Persa, longe de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós vemos que a presença de Deus, ela não está limitada a um lugar específico. Mesmo seu povo no exílio, mesmo longe de sua terra santa, Deus continua a proteger e a guiar o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Esther, como órfã, não foi fácil. Ela cresceu em um ambiente de exílio, longe de sua terra, cercada por uma cultura estrangeira. No entanto, a sua fé e o ensinamento que Mardoqueu deu a ela foram crucial, fundamental para moldar o seu caráter e a sua identidade como judia. Esther aprendeu desde cedo a confiar em Deus e a manter seus valores mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio às adversidades que enfrentou, a sua formação foi essencial quando se vê diante do maior desafio de sua história. E esses feitos ocorreram antes de Esdras e Neemias, de quando os judeus estavam no exílio. E Deus mostra como Deus cumpriu a sua palavra e não deixou de exterminar o seu povo, a quem ele fez uma aliança. Quando Deus faz uma aliança, ele age, ele não quebra esta aliança. O rei Assuero se desentendeu com sua rainha. Por que ele se desentendeu? Porque ele fez um grande banquete para comparecer todos os povos, todos os reinos ali, para ele mostrar a sua grandeza e mostrar a beleza de sua rainha. Mas ela não obedeceu. Ela não apareceu quando ele chamou. Nisso, ele ficou furioso. E em seguida, os príncipes aconselhou ele a buscar no seu reino outras mulheres, moças bonitas e virgens. E em seu reino havia Mardoqueu, um judeu da descendência da tribo de Benjamim. Ele criava uma filha, uma prima, que para ele era uma filha, que se chamava Hadassa, que mudou seu nome para Esther. Aqui começa o mover de Deus. Em todo livro é o mover de Deus. Aí Esther mudou seu nome para Esther, e sendo formosa e virgem, se purificou
conforme o ritual que as moças naquele tempo, durante um ano, as moças que iam se apresentar diante do rei, se embelezavam, eram tratadas com óleo para se apresentar lindas perante ao rei. E purificou conforme o rito. E durante um ano e 6 meses depois, se apresentou na presença do rei com as demais moças. E o rei se encantou por ela e fez dela a sua rainha. Nisso, Amã se levanta contra Mardoqueu. Amã era o segundo, abaixo do rei. O rei deu toda a autoridade para ele agir. Então, foi dado uma lei que todos se curvassem diante de Amã. Mas Mardoqueu não fez isso. Ele não fez, porque eles só se curvavam diante de Deus. E ele se levanta contra Mardoqueu. E os judeus, e sem Amã saber a nacionalidade de Ester, qual povo ela pertencia, ele trama o plano para exterminar o povo judeu. E no verso 4 e 7, nessa parte, vemos a providência de Deus, esse método que Deus usou para proteger o seu povo. Apesar de nós não vermos citado o nome de Deus no livro, ele estava lá em todo o tempo agindo, fazendo, né? Ele estava lá. Quando você lê o livro de Esther, você às vezes nem percebe que lá está escrito o nome de Deus, porque você vê o agir de Deus, né? O nome de Deus. Ele estava lá em todo momento. Mardoqueu ficou angustiado assim que ouviu que o povo judeu seria exterminado. E o povo judeu ali também, Susã, ficaram angustiados também. Então ele apela a Esther e confronta Esther por causa do motivo que Deus colocou ela ali. Lembra ela. Por que Deus colocou ela ali? Que se ela não fizesse nada ao seu povo, ela morreria também. Então ela se levanta. Eu creio que a fé, ela se levanta e vai, né? Ela se levanta e ele confronta, né, ela, o motivo dela estar aí, e ela sabia que se entrasse na presença de Deus, na presença do rei, sem ser chamada, morreria. Mas ela se encheu de fé e coragem. Eu creio que é de fé e coragem, né? Ela se encheu de coragem e fé e foi até o rei. Antes disso, a gente vê o mover de Deus. E antes disso acontecer, ela fala com o povo para que o povo levante um jejum de 3 dias para que ela possa entrar na presença de Deus. E o povo se levanta em jejum, né, por ela. E ela pediu que o rei e Amã fosse ao banquete dela. Antes disso, ela vai à presença do rei e a gente pode ver mais uma vez Deus agindo. Ele não se enfureceu com ela, ele não matou ela, ele atendeu ela e nisso ela havia pedido, né, que todos os judeus jejuassem, que nem eu falei para vocês, né? E aí ela, em meio a tudo isso, ela prepara um banquete para o rei Naamã, que eles fossem a esse banquete. E nós vemos também que ela prepara o segundo banquete, e lá ela faria o pedido ao rei
né? Ela prepara o banquete entre eles lá e depois ela prepara outro banquete ao rei para que ela pudesse falar a ele. E ela fala e pede ao rei que livra seu povo. E ela foi atendida. Nisso, Amã já havia preparado a forca para Mardoqueu. Já havia preparado. E Mardoqueu tinha por descendência que era da descendência de Saul, né? Da mesma descendência de Saul. E Amã era a Gagita da linhagem dos amalequitas, porque Saul havia aniquilado os amalequitas, o seu povo. E nisso ali havia um ódio, né? Por isso era o motivo do ódio. Nisso, no segundo banquete, Esther finalmente se revela ao rei que ela era judia e clama pela vida do seu povo, né? Ela clama pela vida do seu povo. E o rei atende Esther e mata Amã na mesma forca feita para Mardoqueu. Observação: o rei, na mesma noite, ele teve insônia e pediu que fosse lida o livro de Crônicas. Crônicas era o lugar onde havia os atos de Mardoqueu, que ele o livrou da trama dos eunucos. Ele viu que não agradeceu a Mardoqueu e manda o próprio Amã vesti-lo, antes dele ir para a forca, vesti-lo e dar o devidas honras a Mardoqueu. Olha só que beleza, como o mover de Deus ali. E no 8 e no 10, no verso 8 e 10, com a morte de Amã, a rainha clamou para que o decreto fosse rasgado, mas pela lei pérsia, o rei não podia fazer isso. E nesse decreto havia que matasse todos os judeus, crianças, mulheres, né? Nesse decreto. Aí ela pede que seja rasgado, mas não se pode. Mas aí o rei faz outro decreto, escrevendo e permitindo que o povo judeu se defendesse, né? Ele toma o direito de defesa e também de lutar, né? Esse direito que o povo ia ter. E no dia da exterminação de todos os judeus, sobressaíram e venceram os seus inimigos, e nenhum despojo foi tomado. A rainha Esther pediu que os 10 filhos de Amã também fossem para a forca e que fossem pendurados, e assim fizeram. E até o dia de hoje eles festejam, eles comemoram na festa de Purim para lembrar o grande livramento de Deus. Como Esther foi usada, corajosa, diante de toda essa situação. Deus agindo ali, Deus fazendo, Deus estando ali todo o tempo. E o que eu aprendo nesse livro de Esther, nessa história de Esther? O livro de Esther nos faz entender que a providência de Deus está presente. O que chamamos de acaso é o agir de Deus. Deus, ele não é citado neste livro, mas em tudo tem o seu agir. Em tudo o Senhor está ali agindo. Desde o começo, na atitude da antiga rainha Vasti, na escolha de Esther, na criação dela por Mardoqueu, um desentendimento do rei Saul, da rixa de Amã, um descendente dos amalequitas, na trama e na ajuda de Mardoqueu. Isso nos faz lembrar
que Deus está no controle de toda a situação, que Ele está fazendo, que Ele está assim montando um cenário para que Ele esteja agindo e o povo dele esteja agindo. Então nós vemos todo o tempo, né, Deus agindo, Deus no controle. Nós temos que ter a coragem e fé, como Esther teve, de estarmos unidos, como a rainha Esther foi com o seu povo. Aleluia! Jejuando, sendo inteligente e corajosa, e não negando as suas raízes, guardando a sua fé. Deus a honrou. É um livro que não há profetas, não há o falar de Deus, mas há o agir em tudo se faz para a glória do nosso Deus, que é poderoso e é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por essa mulher que obedeceu a Deus, que foi corajosa e enfrentou todos os obstáculos com fé diante do rei e achou graça aos olhos do rei. Que linda essa história! Não é uma história que aconteceu, que foi real, que foi de fé, que nos mostra que Deus age no meio da circunstância que Ele mesmo cria. Louvado seja Deus! Que nós possamos, mulheres, ser como Esther, corajosa, ter fé e confiar em Deus. Em nome de Jesus. Aleluia!